trazia-se milhares de escravos para o sul. Por isso que se você vai aos Estados Unidos hoje, pessoal, você consegue perceber uma coisa muito parecida com o Brasil. Por exemplo, se você vai para a região do Brasil hoje, de Salvador, você vai ver que a maioria da população é negra, a maioria. Por quê? Tinham muitos escravos, era uma região de escravidão. Aí se você vai, por exemplo, para o Rio Grande do Sul, você vai ver muita gente alemã, de origem italiana, algumas regiões do sul está cheio de japoneses que vieram para cá na época da Segunda Guerra. Nós tivemos vários tipos de imigrações do Brasil e para regiões diferentes. E aí a história vai caracterizar aquele povo. Aqui é a mesma coisa. Se você vai para o sul dos Estados Unidos, você vai ver que a maioria da população é negra. Por quê? Por causa do sistema que era colônia de exploração, tá? A produção era voltada para o mercado externo. O que é isso? Não se produzia aqui algodão para consumir. O algodão era todo mandado para a Inglaterra, onde se produzia tecidos e se abastecia o mercado do mundo inteiro. E por último, a monocultura de algodão. Então se plantava um pouco de tabaco também, justamente para poder fazer a questão da troca. E depois eles vão começar a produzir também bebidas alcoólicas, como o rum, também com o objetivo de trocar por escravos, tá? A gente vai ver agora. Pode passar? Então, bora. Olha só, antes de vocês olharem isso aqui, isso que eu vou explicar aqui é isso aqui, ó, comércio triangular. Aqui, essa região chamada de Antilhas, tá? Onde fica ali Santo Domingo, Cuba, aquela região ali, aquelas pequenas ilhazinhas aqui que ficam perto da Flórida, tá? Cuba e tal, tudo isso aqui era local onde os holandeses, quando saem do Brasil, tá? Aquela briga de holandês, Brasil, União Ibérica, os holandeses vêm e começam a produzir açúcar aqui, nessas ilhazinhas que eram todas da Holanda. O que os norte-americanos fazem, tá? Eles pegam aqui, compram deles aqui o caldo de cana, a garapa, tá? Vem para cá com essa garapa, produz um rum, que é uma espécie de cachaça mais destilada ainda, mais barata, com mais água do que cachaça, levam esse negócio lá para a África, trocam por escravos, voltam aqui nas Antilhas, pegam um pouco desses escravos, deixam aqui, que aqui precisava de escravo também, que aqui produzia açúcar, deixam um pouco de escravo aqui, e pegam o escravo que ele deixou aqui, troca pela mesma bebida, pela garapa, volta aqui, deixa o resto dos escravos trabalhando no sul, pega essa garapa, faz rum, troca por mais escravos, deixa mais um pouco aqui de escravo aqui e leva o rum. Então esse era o comércio triangular. Praticamente foi genial, porque eles compravam escravos da África sem gastar nenhum centavo, porque o escravo, na verdade, era trocado pela bebida que eles faziam com a matéria-prima que se trocava por um pouco de escravos que eles traziam. Então, esse era o comércio triangular. Então tá. Ó, as colônias do norte adquiriram melaço nas Antilhas, que eu expliquei aqui, era transformado em rum, mandado para a África, e os escravos eram comprados com rum e vendidos nas Antilhas. Depois vocês copiem o pecado. Coreano. Era você e a Elana namoravam os coreanos, tô ligado lá do. Aí os caras acho que montaram uma banda lá de tal de BTF, ficaram famosos e abandonaram você, não foi? Não, saiu com coreano, mas agora ela tá com eu. Coreano também? Não. De verdade agora? Ó. Daqui a pouco é taça. Ó, vamos lá. É taça. Então, só resumindo pra gente voltar aqui. As colônias do norte, como eu disse, eles pegavam um melaço, tá, do açúcar, transformavam em rum, que é uma bebida destilada, tipo cachaça, vodka e tal, mandava lá para a África, trocava por escravos, trazia esse escravo de volta, tá, trocava pelo melaço, levava o restante dos escravos para abastecer as colônias do sul. Então, esse era o sistema que se fazia aqui, chamado de comércio triangular. O nome triangular é justamente porque essa rota formava quase que um triângulo. Não era bem um triângulo, mas era parecido com um triângulo, tá, pessoal? Então, é bom vocês entenderem essas diferenças entre norte e sul, porque a princípio nós vamos falar aqui da independência dos Estados Unidos.
Lá na frente tem uma outra matéria chamada Guerra de Secessão, que é chamada de a vergonha americana. Por quê? Vocês viram que o norte tinha um objetivo: vamos criar um país, vamos viver aqui e fazer a América. O sul tinha um objetivo. O que esses caras queriam no sul? Vamos enriquecer, vamos encher esse de escravo, colher bastante algodão, abastecer a Inglaterra, encher nossos bolsos de terra e que se dane essa ideia de país. Depois da independência, vão surgir agora os movimentos de formação de uma nação. Aí o povo do norte vai querer unir com o sul, mas acabar com a escravidão, tá? Por quê? Porque o norte sempre quis essa ideia de formar um país industrializado, comercial, e o sul está pouco se lixando para esse negócio de formar nação. Os caras só pensavam no próprio umbigo. É um pouco da mentalidade de fazendeiro, né? Isso é no mundo inteiro. Os caras só pensavam no próprio umbigo, em enriquecer, fazer dinheiro e que se dane a nação. E aí vai ter uma guerra entre os estados do norte e os estados do sul para ter uma unificação com o objetivo do norte de acabar com a escravidão e formar um país, uma nação livre. Por quê? Porque os princípios dos Estados Unidos eram baseados nessas ideias de igualdade, liberdade, fraternidade, essas ideias iluministas, maçônicas, e a própria Constituição dizia que todo homem tem o direito natural, a liberdade, a igualdade, e ele disse que o homem tem o direito natural à liberdade, e eles escravizavam homens negros no sul. E o pior, o povo do sul também era protestante. E se você assistir aquele filme 12 anos de escravidão, alguém já assistiu aí? Assistam, acho que é na Netflix, chama 12 anos de escravidão. É um filme excelente, baseado em fatos reais, tá? Só dá para assistir uma vez, que é quase 3 horas de filme, tá? Esse tipo de filme que você assiste só uma vez, fica apaixonado pelo filme, mas não dá para assistir de novo. E nesse filme conta a história que o que o norte vai fazer? O norte vai acabar com a escravidão, vai proibir e vai libertar todos os escravos. Aí o sul, precisando de escravos, o que eles começaram a fazer? Alguns contrabandistas do sul vão para o norte, capturam negros, sequestram eles e levam para vender no sul como escravo, rasgam os documentos deles. E no sul a escravidão era permitida, no norte não. Então os negros do norte eram livres. E esse cara, um tocador, um instrumentista da igreja, acho que é batista, não sei, ele foi capturado, ofereceram para ele um projeto de gravar um CD e tal, ele entrou num carro com os caras capturaram ele, levaram ele para o sul, venderam ele como escravo. Ele passa 12 anos tentando provar que ele era um escravo do norte e que ele era livre, até que ele consegue lá, um cara reconhece ele, tudo, consegue provar a inocência dele, e o filme passa nesse cenário aqui, dessa briga entre norte e sul, com escravidão sim ou escravidão não. Então vamos lá para a gente entender aqui os fatores da independência, tá? Olha só. No norte, pessoal, eles investiram pesado em educação, principalmente. E aí, o que rolava no mundo eram as ideias iluministas, liberdade, igualdade e fraternidade. Então eles tinham já uma ideologia cristã protestante. A fraternidade já era algo muito presente, tá? Só que a liberdade que a maçonaria defendia não é por amar os negros, não é por se compadecer desses pobres coitados, era por entender que escravo não dá lucro. O lucro do escravo é só para o seu dono. Escravos não dão lucros para a sociedade. Porque o cara compra um escravo, paga um valor que era micharia, igual você tinha trocado por cachaça. O cara trabalhava até morrer, não ia receber nada, nem salário, indenização, ganhava comida, que era o básico, é igual ter um animal, um cavalo, você tem um cachorro, dá sua comida, o básico. E ele tira a vaga de um empregado. E pelo fato do escravo não ter salário, o escravo não consome. Então você tem uma sociedade do sul que tem muita gente e um consumo mínimo, porque o escravo não compra pasta de dente, ele não compra roupa, ele não compra sapato, ele não vai numa festa, ele não vai a um bar, ele não gasta na padaria, ele no restaurante, na lanchonete. Então temos um estado populoso e pouco lucrativo numa visão, como podemos dizer, sociedade, tá? Então, esse era o grande problema. Por que os países igual o Brasil, a gente está vivendo uma crise como essa, querendo ou não, um cara igual o Bolsonaro, apesar de ser um cara doido, ele fica tão preocupado com essa questão da crise financeira do emprego. Por quê?
Quando as pessoas vivem uma época, o governo Lula teve uma época de pleno emprego, tinha muito emprego, as pessoas trabalhavam, escolhiam emprego. Quando o país está vivendo um período como esse de muito emprego, a economia bomba. Por quê? Porque se tem emprego para pobre, pobre não guarda dinheiro. O dinheiro que a gente ganha, a gente gasta. Então, quanto mais pobres trabalhando, mais aquecido está o comércio. Tem muito pobre trabalhando, tem muito pobre gastando, comprando roupa, comprando sapato, pedindo lanche. Todo mundo ganha com isso. E o governo fica bem com isso. Então, a melhor forma de um país ser próspero é geração de emprego. E o que vai acontecer com essa crise? Como as pessoas com essa questão aí de ficar em casa, as empresas vão quebrar, várias empresas vão falir, vão demitir. E uma empresa, quando ela quebra, pessoal, um exemplo, uma empresa grande igual o Freezer, se ela fechar, só é ruim para a Nanuque e para o funcionário. Porque o dono da empresa ele nunca quebra. Quando fala fulano quebrou, é porque ele fechou que aos olhos dele não era mais lucrativo. Mas o cara que é dono de uma empresa grande, ele é milionário, ele tem vários outros negócios. Ele fecha uma empresa porque não está dando lucro, deixa um monte de gente desempregado e se dane, ele continua rico. Então o rico ele nunca perde quando ele fecha a empresa. Se o cara fechar a Honda aqui, o dono da Honda, ele continua milionário. Quem vai perder? A comunidade e todos esses funcionários que vão estar desempregados. Então a preocupação do presidente, apesar dele ser louco, é justamente com essa questão do emprego. É lógico que ele está pensando só no empresariado, ele está pensando na sociedade que vai morrer de coronavírus, não se não. Está pensando na questão capitalista. E era isso que acontecia com o Norte. O Norte estava pensando no capitalismo, geração de emprego. E o Sul estava pensando só em si mesmo. Tá? Então, ó, essas ideias. Teve a Guerra dos 7 Anos, que foi a guerra entre Inglaterra e França, por causa do comércio de pets que eu falei com vocês lá. Essa guerra a Inglaterra venceu, mas ela teve muitas despesas. O que a Inglaterra faz? Ela começa, tá, a fortalecer o mercantilismo. O que é isso? Mercantilismo, já estudamos no absolutismo, é controle de mercado. Então o que a Inglaterra vai fazer? Ela vai revisar a negligência salutar. O que é a negligência salutar que eu disse para vocês aqui? O povo vivia a sua própria sorte. A Inglaterra agora fala assim, peraí, agora a gente está precisando de dinheiro, mas nós temos lá uma colônia cheia de gente, o negócio lá está prosperando, lá tem escola, tem faculdade, tem empresas, tem indústria, e esse povo está lucrando, né? Agora está na hora deles devolverem para a gente os benefícios. E a Inglaterra vai agora começar a cobrar, aqui é selo, viu? Minha secretária colocou só errado. Vou demitir se você chegar em casa. É selo. Ó, escutem isso. O que a Inglaterra vai fazer então, professor? A Inglaterra vai criar leis. Para quê? Para arrecadar impostos. Aqui eu vou dizer para vocês só algumas leis básicas que foram criadas e que receberam dos colonos a alcunha de leis intoleráveis. Aí a gente vai entender o porquê eles chamaram essas leis de leis intoleráveis. Estamos quase acabando. Ó, primeiro, a lei do açúcar, tá, pessoal? Todas essas leis, basicamente aqui, elas têm o mesmo princípio: acabar com a liberdade, a negligência salutar. A lei do açúcar, por quê? Porque os comerciantes eles compravam açúcar de tudo quanto é lugar. Nesse contexto agora, eles só vão poder comprar de empresas inglesas. A Inglaterra participava de uma espécie de associação chamada Companhia das Índias. Então, o açúcar deve ser comprado agora dessa empresa. Lei do selo. Para arrecadar imposto, o que a Inglaterra decidiu? Qualquer papel, carta ou bilhete que for para circular na colônia tem que ter um selo da coroa real. E o selo custava dinheiro. Se algum guarda pegasse você na rua com algum papel, documento, andando por aí circulando, sem o selo real, você tinha que pagar multa. Então, criaram uma lei do chá. O chá só poderia ser comprado também de empresas inglesas. Por quê? Porque a Inglaterra era a principal fornecedora de chá para a colônia. Mas agora eles começaram a comprar chá de vários outros países e a Inglaterra considerava isso como um contrabando. Isso aqui foi um das gotas d'água, tá? Por quê? Porque tinha uma festa chamada Festa do Chá de Boston, Tea Party, tá? Festa do chá, e os ingleses revoltados invadiram os navios, os colonos, o navio inglês pegou as cargas de chá, jogou tudo na água, e vieram aqueles caras disfarçados de índio, os caras brancos disfarçados de índio, não colou o disfarce, e aí muita gente foi presa e deu maior B.O. E as leis Townshend,
que eram leis também que obrigavam os colonos a abrigar os soldados ingleses quando eles vinham passear aqui, fornecer comida, alimento e até sua própria casa para esse povo aí. E aí, como é que se deu essa revolta aí, que culminou na independência? Primeiro, os colonos do norte formaram o primeiro congresso da Filadélfia. O que era isso? Era reunir pessoas influentes, ricas, poderosas e influentes na política, com o objetivo de discutir as leis intoleráveis, tá? E aí, o primeiro passo foi proclamar a igualdade de direitos entre os colonos ingleses. Dizer o seguinte: eles tinham que ter os mesmos direitos que tinham os ingleses que moravam na Inglaterra. O que estava acontecendo aqui, gente? Eles estavam revoltados, sabe por quê? Porque eles tinham que pagar imposto por ser inglês, mas eles não podiam votar. Eles não podiam participar de política nem de decisão nenhuma na Inglaterra. Então, gerou nesse povo o quê? Eles se sentiam que agora, e os filhos dessas pessoas? Olha só, você foi para lá, você era um colono, seu filho nasceu lá, ele não tinha direito nenhum na Inglaterra, nem de votar, nem de exercer função nenhuma. Então seu filho não era considerado inglês. Ele era o quê? Se aqui não é um país, é uma colônia. Ah, é uma colônia em qual continente? Na América do Norte. Então seu filho, se meu filho não é inglês, ele é o quê? Americano. Por isso que nos Estados Unidos as pessoas adotaram esse nome de americano, que está errado. Porque todos nós somos americanos. Nós vivemos na América também. Nós somos sul-americanos, eles são norte-americanos. Mas eles falam assim: nós somos da América. Ah, eu moro na América. Como se só lá fosse a América. Por quê? Porque as pessoas que nasciam lá agora não se sentiam nem ingleses nem nada. Aí estão dizendo: você é o quê? Ah, eu sou americano. Significava o quê? Que eu nasci aqui. Então, eu estava me referindo a nascer no continente americano. Então, eu me dizia: sou americano. Por causa disso, porque como tinha muito imigrante de fora, quando você nascia lá, você dizia para o imigrante: ah, você é não, eu sou irlandês. E você: ah, não, eu sou americano, nasci aqui. Porque não havia, não era um país ainda. Então não tinha coisa para dizer: ah, eu sou brasileiro, eu sou suíço. Eles não eram um país. Então quem nascia desse solo aqui norte-americano se dizia americano, tá? E aí, nos primeiros pontos que eles fizeram, foi boicotar os produtos ingleses, uma espécie de desobediência civil. Ah, já que eles querem cobrar imposto para nós não vamos comprar nada deles agora. Então esse foi um dos pontos. Depois, a Inglaterra ameaçou invadir, tá, a colônia, e aí eles começaram a armazenar armas no porto de Boston, já prevendo uma guerra, tá? Como eu disse para vocês, começou a ter alguns conflitos armados. O que estava acontecendo agora, gente? Quem nasceu nos Estados Unidos da América, ele não tinha identidade inglesa, ele não se identificava com a Inglaterra. Então, eles sabiam que numa guerra eles iam morrer. Mas espera aí, eu vou morrer para defender essa terra aqui que é minha. Por quê? Porque eu não tenho outra terra a não ser essa. Então, as pessoas que nasceram aqui, eles tinham um sentimento de amor por aquela nação que estava surgindo. Por quê? A casa dele era ali, ele estudava ali, ele vivia ali. Aqui meu pai teve uma oportunidade de ser alguém. Então, por isso que nasce nos Estados Unidos esse amor pela pátria, porque foi dado àquelas pessoas uma oportunidade. Quando aqui os negros são libertados na frente, foi dado a eles também uma oportunidade. Eles vão poder estudar lá na frente, trabalhar, ter profissão. Então, por isso é uma identificação. No Brasil, o que foi feito? Vieram para cá um monte de marginais, prostitutas, escravos. E aí, depois virou essa bagunça toda, libertou os escravos, jogou nas favelas. Então, nós não tivemos nada a nos apegar aqui para ter orgulho de dizer: poxa, eu sou brasileiro, que bom. A gente vive aqui torcendo para ganhar na Mega Sena para ir embora do Brasil. É meu sonho isso. Ganhar na Mega Sena e criar meu filho lá na Dinamarca, na Finlândia. Então tá. Segundo Congresso da Filadélfia, quando vai ter a guerra, ó. George Washington, depois que era comandante das forças americanas, depois vai ser o presidente dos Estados Unidos. George Washington se tornou o comandante das forças nativas, locais, tá? E ficou decidido que eles iriam romper com a Inglaterra. Agora eles já se preparavam para uma guerra, tá? Aí, um cara inteligentíssimo aqui chamado Thomas Jefferson redigiu a Declaração de Independência dos Direitos Humanos. Antes disso, ele viajou para a França para pedir ajuda aos franceses. Pessoal, lembra que eu falei da Guerra dos 7 Anos? Que a França perdeu para a Inglaterra? Então os franceses viviam atravessados com a Inglaterra. Então
Então eles prometeram que eles ajudariam nessa guerra aqui. E realmente tropas francesas lutaram para ajudar a independência e depois ainda deram de presente para os norte-americanos. A maçonaria deu aquela estátua da liberdade lá, e se você olhar a cara daquela estátua, é a mesma, quase a mesma cara que na sua nota de R$2, e é a mesma cara que é no símbolo da Revolução Francesa, que era Mary Anne, tá? Então, ó, a Inglaterra então declara guerra aos Estados Unidos, tá? Esse aqui é o último, para você entender. Quando acontece a guerra, a Inglaterra, vocês acham que os Estados Unidos da América, aqui, que nem havia se formado ainda, eles tinham condições de vencer essa guerra contra a Inglaterra? É óbvio que não, né? A Inglaterra tinha a maior frota marítima do mundo. Se a Inglaterra resolvesse mandar as forças mesmo para cá, destruir essa colônia aqui rapidinho. Eles mandaram soldados. Milhares de colonos morreram. Só que a Inglaterra também perdeu vários soldados. E ela percebeu uma coisa interessante. O quê? Além da ajuda da França, que agora eles falam aqui, os colonos estavam dispostos a lutar até a morte. Então, para a Inglaterra, um prejuízo seria gigante. Por quê? Ela iria matar todo mundo quase, perder milhares de soldados para conquistar uma terra que para ela não valia de nada. Tudo por conta de um imposto que eles queriam cobrar. Então, financeiramente para a Inglaterra, não valia a pena perder tantos soldados para vencer essa guerra. Então, quando eles perceberam que eles prenderam um monte de gente, mataram um monte de gente e os soldados não se rendiam, mulheres foram lutar, crianças, tá? Foram lutar para defender a sua nação. O povo amava o seu lugar. O que acontece? Você pode ver que até hoje o exército lá é voluntário e falta vaga, porque todo mundo lá quer participar do exército pelo menos um ano. É um sonho de um jovem lá, quer ir para o exército, lutar um ano, e eles sabem que fazer parte do exército norte-americano não é como fazer parte do exército brasileiro. Você fica correndo na rua, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, depois de um ano você vai para casa. Fazer parte do exército americano é lutar, porque o exército lá vive em guerra, no Irã, na Síria, no Iraque, quando é lugar do mundo, os Estados Unidos está criando problema, né? Então, para participar do exército lá, é se tornar um combatente mesmo, saber que você pode morrer, e mesmo assim o povo vai. Então, essa guerra acaba, tá, praticamente com a desistência da Inglaterra, o que significa a vitória dos Estados Unidos. E aí eles regem essa declaração, né, de direitos humanos e do cidadão, e baseado nisso aqui, eles criam a primeira Constituição dos Estados Unidos. Depois da declaração de independência, eles criam uma Constituição, e aí George Washington vai se tornar presidente, depois virá o presidente chamado Abraham Lincoln, ou Abraham Lincoln, e Lincoln vai acelerar o processo de unificação dos estados. Cada estado aqui era meio cada um por si, e é nesse contexto que inclusive Lincoln vai ser assassinado, né, por um sulista lá, porque Lincoln pregava que os estados tinham que ser homogêneos, acabar com a escravidão e formar uma nação forte, próspera, unida e sem escravos, tá? E aí acabou e todos viveram felizes para sempre.